Fala, galera ligada no MMA Brasil. Fala, galera ligada na Central 3. Bruno Sader chegando para a edição 86 do podcast It's Time em mmabrasil.com.br. 87. Chegando It's Time. Na contagem global são 260, salvo engano. É isso mesmo, o podcast It's Time que chega desde 2010 para você por www.mmabrasil.com.br. O mais longínquo podcast sobre artes marciais mistas no Brasil. E chega mais uma vez, e pela última vez em loco, mas como sempre estará com a gente, com o nosso editor-chefe, cronista oficial do UFC e pontuador do ranking no UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Ale, tudo bem? Boa noite, Brunão. Pensei que você ia falar além disso tudo e pela última vez aqui. Obrigado por você ter omitido essa informação. Não, você estará para sempre conosco no It's Time. Thiago Kiel, boa noite para você, mais uma vez compondo a bancada deste programa. Boa noite, Bruno, boa noite, Ale, boa noite, Matias, e boa noite muito especial para o nosso convidado da noite. O pessoal vai chegando ao vivo com a gente. Eu tô com um retorno meio estranho aqui, Matias. Tá tudo certo no meu microfone? Tá tudo certo? Tá, tô sentindo. Alô? Alô, Renato Moicano, boa noite, me escuta? Alô, Moicano? Alô, pessoal, a internet aqui tá dando, acho que tá dando uma falhada aí, mas agora foi. Agora foi, escuto perfeitamente. Boa noite, aqui é o Bruno, tudo bem, Moicano? Seja bem-vindo ao podcast It's Time mais uma vez. Boa noite aí a todo o pessoal aí da bancada, boa noite aos ouvintes, tamo junto aí, galera. A gente vai chegar para falar muito do UFC 227 hoje e para falar, obviamente, o Moicano vai falar da luta dele com a gente vai falar depois dos cinturões. Matias Pinto vem na produção do It's Time e a gente... Dá pra trocar a trilha, Matias? É possível? Taca a trilha do UFC pra gente já falar desse maravilhoso evento e o Moicano repercutir com a gente o que foi a bela vitória dele contra o Swanson. O UFC 227 rolou no Staples Center em Los Angeles, casa do Los Angeles Lakers, do Los Angeles Clippers, do Los Angeles Kings, na costa oeste norte-americana, lotado, cheio de lutadores históricos do UFC e celebridades para acompanhar possivelmente o melhor card do ano, um card histórico que a gente teve um recordista de defesa de cinturão de todos os tempos, Demetrius Johnson, perdendo o cinturão para Henry Cejudo. A gente teve mais uma vez TJ Dillashaw contra Cody Garbrandt e o TJ Dillashaw mais uma vez nocauteando, e teve Renato Moicano galopando rumo ao top 5 da sua categoria do peso pena no UFC. Moicano, mais uma vez seja bem-vindo. Como foi lutar com uma torcida de mais de 20 mil pessoas contra você no Staples Center no sábado? Boa noite, foi ótimo. Diria que toda vez que eu pudesse lutar com todo mundo contra mim era melhor, foi excelente. A gente conversava, Moicano, a gente assistiu junto aqui os três do evento, e não sei se foi um de nós três ou o Bruno Costa que trouxe a informação de que o Swanson gastou quase $30 mil em ingressos para amigos e parentes deles irem torcer por ele. Então a gente falou, bom, vamos ver se o Moicano vai aguentar a pressão. Aguentou, tranquilo. Ah, não, é aquela velha história, né? Isso aí não me assusta, não. Quando chegar no ringue vai ser só eu e o cara, entendeu? Não tem essa de torcida, eu não acredito nisso. Um cara que se deixa influenciar por torcida, o cara não vai conseguir nada nesse esporte, né? Que é um esporte que tem muita pressão envolvida. Não adianta dizer também que não tem pressão. Tudo você tá pressionado, né, velho? Mas eu acredito que a gente tem que lidar com isso aí da melhor maneira possível e fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor, e foi o que eu fiz, né, no sábado. Então eu já fico feliz logo que provavelmente não deu tempo ainda dele olhar o site, então talvez ele não tenha visto a resenha, mas ele acabou de dar razão para uma das coisas que eu escrevi na resenha, que o Moicano, para vencer essa luta, ele mostrou que para mim são as três principais características que ele tem: calma, potência e capacidade de decisão. E a calma dele é sensacional, porque aquele negócio, né, Moicano? Você vai lutar com torcida quando? Se a torcida fosse entrar no octógono, você ia se preocupar, que aí ia vir 20 mil pra te bater, o bagulho ia ficar doido. Mas os caras lá em cima, você lá embaixo, tá tudo certo. É só você e o Cub Swanson ali embaixo. Te faz, assim, a experiência do cara, sabendo que ele precisa de uma vitória pra poder se recuperar. Ele tá no top 5, que você provavelmente vai chegar quarta-feira já no top 5, até porque tem dois caras ali no top 5 que você venceu, né? O Swanson e o Jeremy Stephens.
lutar com um cara mais experiente te dá não só um cara experiente, como um cara experiente lutando em casa, precisando ganhar. Te botou algum tipo de pressão ou você tratou essa luta como se fosse outra qualquer, ficou focado no seu game plan e executou ele? Reconectando aqui, você escuta o barulhinho maravilhoso do Skype, enquanto o Matias Pinto faz reconexão com ele. Porque é interessante, né, Alexandre? Porque o Cub Swanson vive um bom momento. Moicano, você escuta a gente? Isso, a ligação caiu, mas já voltou agora. Mas você ouviu minha pergunta? Não, né? Moicano, você conseguiu escutar a pergunta do Alexandre? Não consegui. Deixa eu tentar ir pra fora aqui pra ver se o sinal melhora. Tranquilo, Tá, sua voz tá excelente aqui agora. Sua voz tá excelente aqui, viu? Sua voz tá ótima aqui. Vê se você nos recebe bem aí na sua conexão. Eu vejo que quando dá esse barulhinho de chiado aqui, Matias, aqui tá dando alguma coisa, né? Tá dando interferência. Tá dando interferência, mas... Melhorou? Agora tô conseguindo ouvir. Tá beleza, ótimo, tá maravilhoso. Perfeito. Ale, repete, por favor, rapidinho sua pergunta. Quando você comentou agora nessa tua última resposta, você acabou me dando razão numa das coisas que eu coloquei na resenha pós-evento, dizendo que você usou suas 3 principais características, na minha opinião, para poder vencer a luta, que são a calma, a potência e a capacidade de decisão. A capacidade de resolver uma luta. Principalmente em relação à calma, você lutou contra o cara bem mais experiente, um cara que tá precisando de resultado, um cara que já viveu grandes momentos, que precisava do resultado na frente da torcida dele pra poder voltar aos bons tempos. Você encarou isso aí. Como é que você tratou esse negócio? Você simplesmente deixa isso pra lá, você nem pensa nisso, e você só foi lá fazer o seu game plan e o game plan tava bem definido e pra você só bastava isso? Ou você teve que tomar algum tipo de cuidado com isso? Você teve que fazer algum tipo de preparação psicológica um pouco diferente antes desse tipo de combate? O Matias dando uma checada aqui, que a conexão vai e volta. A internet tá com algum problema, uma pena aqui, me desculpa mesmo. Relaxa, normal, Moicano, normal. Mas você me ouviu? Tá caindo toda hora. Não, mas você consegue ouvir a gente bem, Moicano? Aqui tá tudo certo. Agora eu ouvi. Ele não terminou a pergunta, eu ouvi até a decisão, capacidade de decisão. Não ouvi. Isso. Então, aí, o que acontece? Você foi lutar contra um cara bem experiente, tá? Que tava precisando do resultado lutando em casa. Ou seja, ele podia usar toda essa situação a favor dele para ele tentar tirar algum tipo de desempenho melhor. Você tem esse tipo de preocupação antes de fazer uma luta dessa? Foi a luta mais relevante, mais importante da sua carreira? Ou simplesmente você trata isso como uma luta qualquer, com qualquer adversário, com respeito às habilidades do Cub Swanson, obviamente, mas você não pensa se o cara é experiente, se o cara não é, se o cara já teve perto de disputar cinturão? Simplesmente você lida isso como se fosse uma luta normal qualquer e monta o seu gameplay e vai lutar? Ou se você acha que isso teve algum impacto? Enquanto a gente restabelece aqui a conexão, que tá indo e voltando, faz o seguinte, Matias, reconecta pra mim com o Moicano, por favor. Refaz a ligação, manda uma mensagem pra ele, por favor. Enquanto isso, Ale, eu achei que ia pesar um pouco, até por esse cenário ser de dificuldade. O Matias tá reconectando aqui a ligação. Esse cenário de dificuldade, de você na torcida contra nos Estados Unidos, não é muito comum, né? Uhum. A gente tá acostumado a ver isso no Brasil, no Canadá, na Irlanda. Nos Estados Unidos, o cara que já lutou várias vezes lá, o cara não tá muito acostumado às vezes com esse cenário. Então você tem um cenário ali acontecendo de muita gente em cima gritando, eu não sei, eu achei que poderia atrapalhar um pouco, mas como você mostrou muito bem, o Moicano, até tipo a primeira resposta dele, né, que foi dizer que ninguém entra no octógono, ele gosta de lutar. Quem se importa com isso não tem que entrar pra lutar, no MMA e tudo mais. Então eu acho que tem muito lutador que se alimenta disso, né, Ale? O cara reforça o psicológico dele com isso. Sim. Quando o McGregor, por exemplo, é um exemplo claríssimo desse, né? Que se alimenta de torcida contra para poder usar isso como combustível para ele vencer. Eu acho que o legal é o seguinte, é a calma que o Moicano lida com qualquer tipo de circunstância, né, que se apresenta para ele. Então ele vai lutar contra o Cub Swanson, contra o Jeremy Stephens, ou ele vai lutar contra um cara com menos nome, com menos peso na divisão, e ele lida a situação do mesmo modo, né? Muito parecido. Isso é muito legal, e isso é uma característica dos caras que vão longe, né? Isso é uma característica de quem, não vou falar que sim,
ele é um futuro campeão, com certeza. Mas já mostrou ele tá que no chegou no caminho. top 5 do UFC, né? Então isso já mostra a qualidade Já chegou, dele. né? E já chegou. Isso, já chegou. Convenhamos que ele já chegou. O quinto é o Swenson, 4 é Jeremy Stephens, ele ganhou dos dois. Convenhamos que no mínimo no quinto lugar ele deve aparecer na próxima atualização na quarta-feira. Agora, desculpa, Tiki, eu sei Até porque os dois vêm de derrota, né? Nas últimas lutas, inclusive. Isso. O que eu ia falar é o seguinte: enquanto o Matias está reiniciando aqui tudo para ficar certinho com o Moicano, a gente podia aproveitar esse tempo que a gente está sem o Renato para falar das outras duas lutas da noite, né? Então, você avisa ele aí, o Alexandre, que a gente está reiniciando tudo aqui para ver se melhora a conexão. Enquanto isso, a gente pode falar eu acho que, apesar do TJ Dillashaw ter ganho na luta principal do evento, o grande fato histórico da noite foi a vitória do Henry Cejudo para cima do Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, detentor da maior sequência de defesa de cinturão da história do UFC, quebrou a sequência do Anderson Silva, foram 12 defesas de cinturão seguidas. Ao contrário do que disse a transmissão do UFC, né? 3 lutas invictas. Que é o pessoal lá da UFC gringa. Cara, sabe o que eu reparei? Sabe o que eu reparei? Eles adiantaram. Isso aí era do TJ Dillashaw. Não era do Cejudo. Não era do Demetrius Johnson. O Dillashaw tá 3 lutas invicto. Que ele perdeu do Dominic Cruz. Tinha que ter alguma explicação. Eram os dados do TJ, bicho. Porque depois quando o TJ entrou, eu acho que eu tava ouvindo, não tava ouvindo, e o Marcelo Alonso, se eu não me engano, leu as mesmas coisas que ele leu antes. Então eu acho que mas tinha 11 defesas. Mas tinha 11 defesas. Tinha 11 defesas. 3 lutas. Então, eles podem ter confundido as duas. Né? Teve um evento que o UFC botou esse créditozinho sempre de um lutador da frente. Não sei se vocês lembram isso, não me lembro que evento foi. Mas cada lutador que entrava o Tale of the Tape do cara seguinte. Né? Eles fizeram isso, assim, acho que no card inteiro, inclusive. Aí eu acho que deve ter acontecido isso. Alguém deve ter embolado os dados do TJ contra o dado do Damage, porque 11 defesas invicta, 3 lutas não faz sentido. Mas enfim, Alexandre, você, nas suas prévias, tanto em prévia escrita, na sua participação no UFC Brasil, no canal do UFC Brasil no Facebook, lá com o Vinícius e com a Jéssica na sexta-feira, você participou da live, você comentou que, olha, e você até postou nas zebras, falou, olha, se tem alguém que pode ganhar do Demetrius Johnson, é o Cejudo. Dito isso, eu acho que ele não ganha. Isso. Mas ganhou, né? Ganhou, exatamente. Pra mim, é o único ser humano que batia. Só fazer um teste aqui. Moicano, reconectamos? Bom, a gente vai fazer esses testes no ar aqui, não tem problema nenhum. Moicano, se você vê se não tá multado. Chegou o sinal. Chegou o sinal mais ou menos, mas chegou. Vocês conseguem escutar a gente? Agora acho que ele tá se locomovendo ali pra arrumar o sinal. Como você já sentir que é isso, Alexandre. Alô? Agora sim, agora eu tô te ouvindo bem, hein? A gente vai buscando o sinal, procurando. A culpa aqui é sempre do Matias Pinto, eu culpo sempre, Thiago. Não tenho nenhuma dúvida disso. Tá se virando aqui pra conseguir a conexão boa. A conexão daqui fica boa, né? É a de lá que tá flutuando, né, Matias? Perfeito. Moicano, se você me escuta, você me dá um alô, viu? Enquanto isso a gente vai... Ao vivo a gente tem essas complicações, normal, né? Já passamos por outros problemas assim com o Skype com outras pessoas, até com o Tintim, com o Matheus. Alô, pessoal, tô aqui agora. Agora sim, bonito, hein? Moicano, resumindo a pergunta do Alexandre que ele passou pra você, tá num cenário de pressão, de luta grande assim, contra um cara que já esteve muito alto no ranking e tudo mais, você já disse, pouco te afeta, você não se importa muito, né? É diferente o cenário de pressão contra um cara famoso de torcida contra. Né? Você pode ter torcida contra um ninguém. Qual que é? Você pode pegar um irlandês que está começando, vai lutar lá no Aviva Stadium e vai ter 70 mil neguinhos torcendo contra você. Mas aí, de repente, a luta é fácil porque o cara é ruim. É que nesse caso não era a torcida contra e um lutador de qualidade precisando do resultado. E é a primeira vez que acontece isso também, né? Eu acho isso que é importante também, né? Porque às vezes se o cara está acostumado com esse cenário sempre, é uma coisa. Se o cara nunca passou e nunca passou em um lugar que ele não espera passar por isso, realmente fica... pode causar uma surpresa, um choque e tudo mais. Pro leigo aqui, torcida ganha a luta? Olha, eu vou te dizer, alguns gringos no começo eles assustavam aqui no Brasil, né, Alexandre? No começo. O UFC nunca Mas eles assustavam muito na hora de entrar, né? E teve um brasileiro que perdeu a luta por causa de torcida, né? O Fabrício Verdun falou aqui pra gente, inclusive, que ele se sentiu muito emocionado pela torcida, colocando ele pra frente, que ele foi com tudo pra cima do Miocic e tomou aquele Mas o que eu acho, Matias, é o seguinte, ela faz muita diferença
principalmente no walk-in, no caminho que o cara tá fazendo do vestiário até o octógono. Aquilo ali, porque aquela hora o cara tá. Ele ainda tem algum tipo de interação com o público. Na hora que ele entra, os caras mais preparados, aqueles que a gente separa, quando a gente fala que a gente vai separar os homens das crianças, aquele cara, quando ele bate a porta do octógono, ele tá ali dentro, normalmente o cara se desliga de emoções. Então o mundo pode cair lá fora, que o bancada pode desabar, o cara não tá nem sabendo disso. Sim. Tá? Então, aí nesse caso não vai fazer muita diferença. Na hora que fizer diferença, é porque o lutador não tem o preparo psicológico suficiente para encarar o desafio que ele tá encarando. E acho que depois ficou batata aqui no Brasil também, né? Todo mundo já sabia que ia vir pra cá, ia ser meio que xingado, tomar pressão e tudo mais. Então acho que o cara já vem também com pré-pronto o pensamento psicológico dele. E o americano até acha que o Hugo vai morrer, ele fica até bolado assim, falando, pô, por que o cara tá desejando a minha morte? Ele não entendeu que é sentido figurado e tal. Então... Deixa eu fazer um teste aqui. Pessoal, oi! Agora tá bom, hein? Tá bom, isso. Vamos ver se dá certo. Bora. Tranquilo. Você ouviu nosso bate-papo sobre pressão aqui, Moicano? Quando a gente não zica o cara que vai perder, a gente zica o cara que não vai conseguir falar. Essa foi foda. Bati no Swenson, mas tô apanhando do celular. E o engraçado é que da outra vez você gravou no chão da academia com a gente, né, Moicano? Próxima luta vai ser Moicano contra celular? Vamos Eu vou botar um dinheiro no celular, hein, mano? Cuidado aí. Não, imagina, o celular dá um baile, né? Enquanto o Moicano vê se escuta a gente, Alexandre, você quer continuar com a linha do Demetrius Johnson? Vamos continuar. Quer falar? Moicano, faz o seguinte, se você está escutando a gente, você pode entrar falando aqui, que a gente aí sabe que você está escutando. Eu tô escutando, mas a hora que eu começo a falar, o sinal cai? Não, mas agora tá perfeito. Agora tá ouvindo. Para de andar aí. Agora tá perfeito. Manda lá. Olha lá, vai falar, dá pra dar uma interferência, né? A gente escuta esse chiado, eu não sei nem se na transmissão sai pro pessoal. A gente escuta um shhh na transmissão. Eu não sei, eu tô na academia aqui, eu vou acabar saindo. Tô tentando sair aqui porque... eu vou ver se melhora. Você quer que a gente o cara lutou sábado, tá na academia segunda-feira. É um doente, né? Mas por isso que é um cara do nível dele, né? Aquele esquema, né? Acaba o jogo... O que você tá fazendo na academia por acaso? Você tá treinando ou você tá passeando, tá dando rolê na galera aí? Como? Você tá passeando na academia ou tá treinando, Moicano? Vamos. Alô? Oi. Eu tô saindo aqui. Vou tentar conectar no Wi-Fi aqui dentro de uns 5 minutos. Eu vou continuar na linha, mas dentro de uns 5 minutos no máximo eu vou estar no Wi-Fi e eu vou conseguir falar direito. Isso tudo bem. E pior que agora ficou bom, né? Se a gente falar, mas tudo bem, o Wi-Fi vai ser uma boa. Faz o seguinte, Moicano, a gente te liga em 10 minutos, tudo bem? Ele tá escutando a gente, eu acho que tá tudo bem. Fazer o seguinte, Moicano, 10 minutinhos a gente te liga, enquanto a gente vai falando aqui de Demetrius Johnson. Matias, pode desconectar aí, que daqui a 10 minutinhos a gente liga pra ele e ele vai estar no Wi-Fi, aí vai tá tudo melhor. Alexandre Matos, vamos aproveitar enquanto o Moicano busca o sinal de Wi-Fi para ficar bom de falar com a gente e a gente falar um pouquinho do Demetrius Johnson. Ale, retomando, você disse nas prévias todas que o Demetrius Johnson ia ganhar, tudo indicava que ele ia ganhar. A prévia especificamente dele não foi o que fiz. Mas você disse no programa você lá, disse nas discussões, nos comentários. Sim. Mas se tinha alguém para ganhar o Demetrius Johnson, era o Henry Cejudo. Isso. Por que você achava isso, Ale? O que pra mim é o único, tá? Eu acho que nem o... Aliás, o Joseph Bernard acabou de perder pro Sérgio Pettis, né? Então, pelo amor de Deus. É o único que eu acho que ganharia era o Cejudo. Hoje. Isso. E por que você achava isso, sendo que ele foi nocauteado na primeira luta? Porque ele mudou muito, ele melhorou muito desde a primeira luta, né? São 2 anos de diferença entre a UFC de 90, mais de 2 anos, né? Que foi em abril de 2016 pra agora, começo de agosto de 2018. Ele melhorou agora, muito. Pessoal, agora vai. Boa! Agora tá bom, hein? Bora. Não vou ficar falando alto que tá bom, senão cai a transmissão. Mas você escuta bem a gente agora. Puta que pariu. Agora tá ótimo. Bora. Agora tá ótimo. Aham. Moicano, a gente tava falando aqui um pouco sobre a dificuldade de lutar. Tô querendo falar, meu irmão, eu não consigo, velho. Com cenário de pressão, Moicano, você nem com a torcida contra, nem com a pressão de lutar contra um cara top 5 da categoria, foi um impeditivo pra você? Eu não sei porque que tá desse jeito, velho. Vixe. Tá brigando, vai brigando com o Wi-Fi. Porque a gente escuta bem, né? Eu acho que a nossa voz tá chegando pra ele mais ou menos zoada, agora. Vocês conseguem me escutar bem? Perfeitamente. Sim, perfeitamente, Moicano. Tô escutando vocês, entendeu? Então faz a pergunta e eu vou falando aí. Perfeito.
Ale, é isso, né, pra resumir, né? Isso. Lutar não só com a torcida moicana, mas contra um top 5. Numa luta que você precisava ganhar pra entrar ali entre os principais da categoria. E que ele também precisava ganhar, inclusive. E que ele precisava ganhar, tava com a torcida a favor pra ele. Isso te incomodou ou você consegue tratar como qualquer outra luta? Hoje é dia de brigar com o Wi-Fi, né? Hoje tá difícil. Normal, acontece também. A gente vai... Opa, desculpa. Estranho que quando a gente tava falando bobagem aqui, o pessoal já. O Matheus Costa mandou celular 10.8 no Moicano com margem pra 10.7. Mas não é o celular, né? É a conexão. O Felipe Biancardi justo. Eu vou registrando, enquanto o Moicano ali vai tentando ganhar a batalha contra o celular, eu vou registrar uns comentários da galera aqui, né? O Diego Fávero tá com a gente, o Vinícius Maia. Dessa vez não tomei dibre, tô junto no MMA Brasil, melhor podcast de MMA do Brasil. Obrigado, Vinícius. Leonardo Paes quer impedir Alexandre Matos de ir embora de São Paulo. Jales Vieira, Matheus Costa, Fanini Silva, Diego Tintim, Banguna Escuta, um abraço pro Tintim. Fanini Silva, já falei do Fanini, abraço pro Fanini também. Baiano Fanini, deve estar na Rússia ainda. Luiz Fábio Santana, Rafael Oreira, Fernando Cruz, Kelvin Carrapateira, Bruno Teófilo de Melo, boa noite, rapaziada, e parabéns, o Moicano lutou muito cara. Daniel Henrique quer saber do Moicano qual é o próximo adversário que ele gostaria. Jales Vieira, pergunta pro Moicano, caso não seja possível lutar com o Ortega, se ele luta contra o Chad Mendes ou contra o Aldo. Fábio Araújo, boa noite, hashtag Meyer, alô Rio de Janeiro, alô Meyer. Zéza Passos, como sempre, direto de Vancouver, falando com o Alexandre Matos. Me substituiu lá. O Fernando Cruz deixa a pergunta aqui pro Moicano. O Diego Campache aplaudiu de pé a performance do TJ, mas ainda não considero ele o melhor peso galo de todos os tempos. Essa é uma discussão boa. Samantha Vicentini manda coraçõezinhos. E o Vinícius Maia faz uma pergunta grande aqui sobre o UFC 227 que a gente registra daqui a pouco. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. O John Cabral e o Pablo Andrés Vergara Coronel, saudações desde Equador, um saludo pra você, Pablo. Eu não sei se eu já contei, eu já devo ter contado pra vocês algumas vezes o dia que o Vitor Belfort e o Alexandre Frota me protegeram no Maracanã, de apanhar já e contou, tal. Maravilhosa essa história. Então, quem me levou aquele dia pra entrar com a faixa do Oscar foi o John Cabral. Ele que era o máscara da torcida do Flamengo. Ele era o máscara, Isso. Né? Adoro essa história. Quando, num plot twist, ele foi salvo por Vitor Belfort e Alexandre Frota de apanhar no campo do Maracanã, Matias. Dos seguranças do Vasco. Fica pra outro dia essa história. Do Maracanãzinho, né? Do Maracanãzinho. Não, do Maracanãzão. Dentro de campo. Isso. Numa final Flamengo e Vasco, a gente tava apresentando o Oscar pra torcida. Que maravilhoso esse momento. Tá tocando o celular, Matias. O Moicano me mandou um áudio aqui, deixa eu ver. Aí. Alô, Moicano. Alô. Olha lá, tá rolando, Moicano, mas a gente vai fazer pergunta e cai a ligação. A gente tá te escutando, você escuta a gente? O Ale tá ouvindo o áudio ali, né? O Ale tá ouvindo o áudio. Enquanto eu tô falando que tá estranho, porque hoje eu fiz uma transmissão ao vivo com o UFC no Instagram, deu tudo certo, consegui falar. Só agora de noite conseguindo. Cara, agora foi a gente te ouve perfeitamente. Acho que você que não consegue ouvir a gente. Como é que tá agora? Olha lá. Eu acho que então vamos, eu já mandei a mensagem aqui pra ele que a gente vai tentar gravar um eixo amanhã com ele. Tá bom. Então vamos tocar. Então eu já vou responder aqui pra ele. Tá, vamos fazer o seguinte então. Então, o Ale, fala direto com o Moicano aí. Pra gente não ficar assim, brigando com a conexão aqui, porque é ao vivo, né? A gente tem o programa pra fazer. O Matias vai cobrar a hora do estúdio aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente vai falar aqui, vamos falar das lutas de cinturão, que é muita coisa pra falar, obviamente. E a gente volta com o Moicano. Caso melhor, a gente volta hoje ainda. Vamos tentar aqui em off. Caso não, a gente volta amanhã com um podcast extra, tá bom, pessoal? Mas assim, o Matias aqui e o Alexandre vão falar com ele rapidamente, em off, pra ver se volta. Se não voltar, a gente volta amanhã. É tranquilo, isso sem problema. Ale, você tá falando com ele aí já? Já avisei aqui. Ele não visualizou ainda não, mas vai visualizar já. Moicano, você tá me escutando? Tô escutando. Parece que a gente consegue conversar um pouquinho, mas quando vai esticar a fala, que a conexão dá problema, né? Então isso que atrapalha. É engraçado que quando eu tô falando é que a conexão cai, entendeu? Eu escuto vocês. Não, mas tipo, agora ficou bom. Por exemplo, responde rápido, Moicano, fazer um teste assim. Aldo ou Ortega? Caiu a transmissão. Caiu o áudio na hora importante. Moicano, se você estiver ouvindo a gente, vamos fazer o seguinte: a gente vai tocar o programa aqui e amanhã a gente faz uma edição extra só contigo. Beleza? Sim.
porque aí fica mais fácil, a gente conecta com calma, né? Pega direitinho, pra gente não ficar brigando no ao vivo aqui. Isso. A gente passa meia hora testando antes. Exatamente. E primeiro, desde já, um grande obrigado pro Moicano, né? Tá correndo pós-evento, todo mundo querendo falar com ele. E, aliás, vamos ficar só pra amanhã descobrir o que ele está fazendo na academia hoje, né? Exatamente. O maior mistério do dia. Não, eu acho que ele foi passear e comemorar com os caras, né? Não é possível. Tomara, que ele tá treinando. Né? Apesar que não duvido, né? Conhecendo o Moicano e a dedicação dele, não duvidamos. Bem, a gente já agradece desde já o Moicano aqui. De repente aquele treininho leve pra tirar a zica só, sabe? Pode ser só aquilo. Cabe trilha de volta, Matias? Agora sem Moicano? Agora sem Moicano. Então fala o seguinte, mas a gente não vai, obviamente, ficar sem discussão de UFC. Aqui a gente tem os 2 cinturões pra falar hoje, 2 lutas históricas. A gente vai tocando o programa. Temos muito tempo ainda pra fazer cinturões. E amanhã, podcast extra. A gente vai ver se vai ser ao vivo ou não. Se não for ao vivo, a gente vai pro site, tá, pessoal? www.mmbrasil.com.br. Amanhã tá esse podcast no ar. E na terça pra quarta-feira tá o outro também. Mas enfim, a gente vai divulgar no nosso Facebook e no nosso Instagram. Nos sigam lá, @mmbrasil nos 2. Volta a trilha do UFC. E Alexandre Matos, vamos fazer o seguinte então, o John já lembrou da história aqui, ó. Já meteu aqui nos comentários. Já meteu Agora, Ale, história de você correndo com o Vitor Belfort e o Alexandre Frota, das seguranças do Vasco no campo do Maracanã. Todo mundo quer ouvir, mas não é o momento. Acho que todo mundo vai querer ouvir isso, mas não é o momento. Vamos falar um pouco do que a gente começou a falar, mas parou, né? Quando a gente estava nessa questão da conexão com o Moicano. E, novamente, um grande abraço pro Moicano que está se dispondo a fazer esse... Você viu? Já foi de um lugar pro outro para falar com a gente agradece essa disposição dele. Mas, Ale, retomando aí, né? Por que o Henry Cejudo era o cara para ganhar do Demetrius Johnson? Cara, porque ele é um lutador muito diferente hoje, em 2018, do que ele era em 2016. Em 2016 ele estava cru, ele recebeu o title shot com poucas lutas no UFC, ele teve algumas lutas que não foram de tanto peso, né? Quando ele lutou agora, ele já lutou contra o Joseph Benavidez, que ele ganhou, inclusive, e não levou. Então ele fez mais lutas agora, ele já é um cara mais experiente, e ele foi buscar treino aonde ele devia. Então, cara, se você reparar, os 2 momentos, as 2 situações que mais o beneficiaram na luta foram as aproximações que o Demetrius Johnson fazia, e ele passava do limite da luta de longa distância, e ele se aproximava demais, ora no infight, ora na curta distância, não tão dentro, e o Henry Cejudo retalhou muito bem todas essas aproximações, tanto usando o Muay Thai que ele trabalhou na Tailândia, quanto o Karatê que ele treinou aqui no Brasil, em Natal, na Pitbull Brothers, junto com o Patrício. Se você reparar, a base que o Patrício tem usado nas últimas lutas foi o que ele fez nessa luta muito parecida, entendeu? E o wrestling dele que finalmente botou pra jogo de um jeito de caramba, o cara é diferente, entendeu? É o wrestling de campeão, pra quem não sabe, campeão olímpico. De campeão olímpico, né? Era o americano mais jovem em medalha de ouro no wrestling até o 2016, quando o Kyle Snyder superou o Henry Cejudo. Então é isso, cara. Ele sempre foi talentoso, ele sempre foi excelente lutador, só que agora ele estava mais experiente, mais bem preparado e com novas ferramentas para poder lutar. E eu tive a impressão, eu fiquei com a impressão que ele estava muito... ele conseguiu mapear o jogo do Demetrius Johnson. E o pior, o Demetrius Johnson não fugiu desse jogo, entendeu? Passou um tempo e ele tem um puta técnico. É interessante, porque não quer dizer... Não é que o Demetrius Johnson teve uma noite ruim, né? Não, ele teve uma puta atuação do caralho. Ele teria vencido o resto da divisão inteira, provavelmente, naquele sábado, entendeu? O negócio é que faltou pra ele, pro Matt Hume, entenderem que, cara... Não entra tanto, porque você tá se ferrando, entendeu? Ou você tá indo de costas pro chão, ou você tá tomando uma espancada muito forte. Então aí as pessoas falam, o Demetrius Johnson deu mais golpe. Deu, mas cara, a potência maior tava com o Cejudo, entendeu? Então faltou essa percepção ainda tanto pro lutador quanto pro técnico, né? Que é um excelente técnico, fez um trabalho magnífico com o Demetrius Johnson, o trabalho do Matt Hume, que transformou o Demetrius Johnson num dos maiores lutadores de todos os tempos. Faltou essa percepção que, porra, não tá dando certo. Então vambora controlar mais a distância. Ainda mais no começo da luta, né, cara? Porque, pô, o Cejudo quase estourou o ligamento, né? Pisou em falso, negócio todo mal, deu 3 pisadas em falso no começo da luta. E ele foi brilhante também pra esconder a contusão. Ele trocou de base, passou um tempo com base de canhoto, até ele se sentir, até o corpo esquentar, a dor passar e ele poder voltar pra base de destro. Então, assim, cara, foram muitos momentos geniais dos dois, sabe? Que foi uma luta absolutamente sensacional. Eu tô emocionado com essa luta até hoje.
Thiago Kiel, a gente lembrou um pouco da luta do Bellator, que o Michael Chandler quebrou o pé, né? Quando aconteceu no começo da luta. E ia dar uma brochada enorme ali se ele estoura o pé ali, né? Sem dúvida. Eu imagino que naquele momento, de fato, como ele disse na entrevista pós-luta, na conferência, que foi o nervo e não o ligamento ou uma lesão mais séria como um osso quebrado, porque se tivesse sido o caso não tinha volta. O próprio Cerrudo comentou que seria uma lesão de nervo, que daí não impede o movimento dele, que se fosse o caso, por exemplo, de um ligamento, ele não conseguiria mais firmar o pé da mesma forma no chão, e se fosse como o caso do que você comentou do Michael Chandler, ele cairia no chão eventualmente, assim como aconteceu com o Jimmy Varner no próprio UFC. Mas e seria um anticlímax absurdo pra luta, essa luta acabar nossa, ia ficar putaço com isso. Decisão com vitória TKO por lesão. E a gente não teria visto uma atuação tão maravilhosa, porque como o Alexandre comentava, por mais que em alguns momentos da luta o Demetrius Johnson ainda tivesse conseguido um volume maior, a gente nunca tinha visto o Demetrius Johnson de costa pro chão. Até que na primeira queda que o Cerrudo conseguiu completar, propriamente dito, e fazer uma posição ali de meia guarda que ele manteve o Demetrius Johnson de costas pro solo, a gente comentou ali quando a gente assistia. Pela primeira vez a gente vai ver se esse é o ponto fraco do Demetrius Johnson. Não foi, ele soube muito bem sair dali em algumas posições. Vale o parênteses de que a gente queria saber como ele é de costas pro chão, ele é bom pra caralho. Ele é bom pra caralho, exatamente. Então, tem isso. E além disso, eu acho que além da potência tá do lado do Cerrudo, eu acho que nos rounds 2, 4 e 5, que eu acho que foram os mais claros da luta e todos pra ele, sem dúvida, a imposição de jogo de solo que ele conseguiu contra o Demetrius Johnson, por mais que em algum momento ele tivesse uma quantidade menor de golpes atingida, levaram a pontuação do round para ele sem muita dúvida. Então eu acho que nessa luta um resultado pró Demetrius Johnson, apesar de um juiz ter marcado, parecia algo que não seria um grande garfo, mas não seria a decisão correta. Então, cara, eu acho que o round 2 foi parelho o suficiente para justificar. Eu acho que o 2. O 2 foi. Não o 2. O 5 eu não achei, não. O 5 eu achei relativamente de boa, dá pro Cerrudo, mas o 2 eu achei que dava pra não era um absurdo. Você até comentou nos comentários da resenha. Leiam a resenha do Alexandre, maravilhosa a resenha do evento, uma discussão muito grande lá. Ale, você disse nos comentários da resenha, inclusive, que marcar 48-47 pro Demetrius Johnson também não seria nenhum absurdo. Não, era marcável. Na minha opinião, não. Sim, na minha opinião era marcável por causa do R2, por causa do segundo round. Pra mim era plausível. O quarto pro Cerrudo foi bem claro. O quinto pra mim não é bem claro, não, mas é tranquilo de pontuar. E só pra vocês estão meio nervosos, eu tava assim, o Facebook tá passando ali, eu tava aparecendo, tá? Várias vezes. Mas eu tava me vendo. É a câmera errada, filho. Não, é a câmera errada. Que seja, eu tava vendo. Eu tava aparecendo. Bom, então. Hoje tá complexo aqui. É a última presença do Ale no estúdio, eu queria que ele aparecesse bonitinho. Eu tava aparecendo várias vezes ali, em close da minha câmera, mas enfim, beleza. Vamos continuar aqui. Então eu acho bem possível de dar, entendeu? Eu acho que o próprio Demetrius Johnson não reclamou, aliás, que caráter que o cidadão teve, né? Acabou a luta, ele aplaudiu o resultado, foi lá abraçar 1 a 1 todos os integrantes da equipe do Cerrudo. Ele não deu showzinho, né? Não, deu uma baita de uma entrevista ciente também, né? Bem tranquila, bem consciente, muito legal, cara. O campeão, ele é campeão também quando ele perde o cinturão, né? Então, o cara, ele é campeão enquanto ele tem o cinturão, e ele tem que ter uma postura de campeão também, mesmo quando ele perde. Principalmente quando o cara é o maior campeão da história do UFC, né? Não, e eu acho que também tem um pouco assim também. Pô, eu acho que ele tinha na cabeça, não sei se de repente eu tô viajando, mas... uma hora eu ia perder também, né? Não precisa ficar... Isso. Pô, entendeu? Uma hora eu ia perder, aconteceu, perdi, o cara lutou bem, eu também lutei bem. Ele não tava puto porque, tipo, dei um azar do caramba aqui, estourei a perna, ou ele acertou um soco no começo da luta e eu caí duro. Não, foi uma luta a pau, 5 rounds, os dois lutando muito. A questão que o Thiago colocou, dele de costas pro chão, você também colocou muito bem. Cara, as raspagens do Demetrius Johnson teve uma específica dando cambalhota, era um espetáculo. Teve uma que ele não conseguiu raspar
mas que ele jogou o Cerrudo pra trás e o Cerrudo voltou. Se fosse com qualquer outro lutador que não fosse um campeão olímpico de wrestling, ele tinha parado fora do estádio, praticamente, com aquela raspagem. Exatamente. Então, assim, ele teve uma atuação fantástica e teve um momento na luta, se eu não tiver enganado, no terceiro round, que o Cerrudo tava 2 de 9 em tentativas de queda. Então, assim, não é como se ele tivesse dominado. Não, mas foi baixo no final das contas. A quantidade de queda que ele tentou pra quantidade de queda que ele concluiu foi baixa. Mas o problema é que pra ele, pro jogo do Cejudo... Ele basta uma queda, né? Não, e até as tentativas que ele fez e não conseguiu, tava dando vantagem pra ele, porque tava tirando o Demetrius Johnson da posição dele. Não era uma questão de conseguir a queda, não. Isso, era tirar o Demetrius Johnson do controle de distância, entendeu? Então vamos lá, se eu conseguir, se eu não conseguir, você não vai conseguir nada também. Entendeu? E aí quem tá no ataque é ele, beleza, ele tá ganhando. Não, eu achei brilhante, porque assim, também não é que o Cerrudo inventou a roda também. Ele fez o que ele deveria se propor a fazer desde a primeira luta. Isso. E que são as armas principais dele. Então ele mostrou pra todo mundo que via naquelas armas dele um potencial pra ganhar a luta, que é aí no jogo de wrestling. Obviamente, um campeão de wrestling olímpico, num boxe muito justo e numa pressão constante nas duas áreas. Lembra um pouco o jogo do Caim, por exemplo, Alexandre, do cara aí embaixo, em cima? Talvez não tanto, porque não tem tanto na grade, né? E com menos chutes também. Mas pela dúvida, acho que vale também, né? E além dos chutes e tudo mais. Agora, assim, baita trabalho do Albarracín, né? Com ele desde sempre, né? O Capitão América, que era o treinador de wrestling da Tino Nogueira. Inclusive, ele fez um post muito legal nas redes sociais sobre... falando quando ele veio pro Brasil, ele tava mal, né? Isso, e como mudou a vida dele. Isso. E o cara agora treina com os Pitbull Brothers, né? Com o Patrício e com o Patrick. Aliás, um abraço pros dois também. O Patrício sempre na escuta da gente aí. E com esse trabalho, e ver como o Albarracín ficou feliz com a vitória do Cerrudo. Ele era o treinador olímpico dele, inclusive, né? Ele era o treinador antes do Olímpico. Ele criou o Rancho Cejudo. Sensacional. É uma história irada. Aliás, o Rancho Cejudo que nem disputou o circuito universitário, né? Ele pulou direto Ele no high school ele foi campeão sênior. Ele foi campeão do US Open, que é o campeonato americano de verdade, o de adultos. Ele com 17 anos, no high school, ele foi campeão do sênior. Entendeu? Então, foi um baita trabalho que eles fizeram. Foi um baita trabalho que eles fizeram. E se vocês são Demetrius agora? Porque assim, cara, ele é o recordista histórico do UFC, ele tá no livro dos recordes para todos os tempos. Ele é o cara que o próprio Cerrudo reconheceu no discurso, eu ganhei do melhor de todos os tempos. Lenda, exatamente. Eles chamam de GOAT, né? Que é o Greatest of All Time, né? Que é a sigla em inglês. Então, ganhei do maior de todos os tempos. Pô, e agora aqui pra onde que ele tá meio extasiado com isso. Foi isso, seu Demetrius. Você defendeu o cinturão 12 vezes e tudo mais. Eu acho que ele não tá com pressa nenhuma aí pra defender o cinturão de novo, né, Thiago Kiel? Você acha que ele quer uma revanche pra ontem? O discurso dele pareceu de muito... Bom, finalmente perdi, agora eu quero descansar um pouquinho. É engraçado porque teve várias vezes, em várias entrevistas durante todos esses anos, quando ele era perguntado sobre legado, sobre o viés comercial que ele não tinha, não sei o que, ele sempre respondia meio que, eu venho aqui, vou fazer o meu trabalho, vou pra casa, eu gosto de ficar com a minha família. No Countdown ele falou que ele gosta de lavar louça, sabe? Ele parece um cara muito desencanado desse... Joga videogame. Desse meio comercial, desse meio do entretenimento, e talvez até ele tenha atingido um ponto esportivamente que ele tenha conseguido um número de glórias que começa a ficar sem sentido também o esporte. Parece meio bobo falar isso, mas acontece muito em vários esportes. A gente elogia tanto o Usain Bolt e Michael Phelps justamente por isso, porque eles alcançaram mais que todo mundo e continuaram buscando as vitórias. Pode ser. Eu acho que também tem o outro lado. O UFC também não está tão preocupado com o Demetrius Johnson, infelizmente. Porque talvez o UFC não tenha feito o suficiente, o Demetrius Johnson não tenha feito a parte dele, e acabou ficando uma relação meio que eu tenho um campeão que é um problema pra mim. Então pode ser que eu acho que ele vai buscar sem dúvida a revanche. Eu acho que é a luta que tem que ser feita, apesar do Rancho Cejudo ter pedido o TD de Lachó, né? Pô, relaxa, né? Sossega um pouco, né? Eu acho que isso é pra poucos, tá virando uma coisa costumeira, lutas pelo segundo cinturão de um determinado campeão, mas eu acho que não tá na hora pro Cerrudo. Acho que tem que ser dada essa revanche, mas também ali na hora talvez ele tenha querido abaixar um pouco a bola. Ele é um cara humilde, então acho que saiu na medida a declaração dele.
Um abraço aqui pro João de Celos Laclete, que comenta a história de vida do Cerrudo demais mesmo, e méritos pra Pitbull Brothers, além de, obviamente, o Albarracin. Um abraço. E ele manda aqui, o UFC nunca quis promover o DJ, não é assim também, João de Celos. Eu pego aqui, cara, você olhando aqui a história dele, já colocaram até no UFC num Fox. Mais de uma vez, Johnson, mais de uma vez, pra ele ficar famoso. Deram pay-per-view, né? Pra ele também. Então, assim, eu acho que não é totalmente assim que ele não quis. É uma categoria mais difícil também de você promover os moscas. Sim. Natural, o peso pesado sempre vai atrair mais atenção, obviamente. Então é normal, tá bom? A gente vê que nas categorias mais leves só o Conor McGregor fez o que fez quando era pena. E assim, com um baita esforço midiático que ele levantou sozinho. O José Aldo é um cara que não é tão dominante quanto o Demetrius Johnson, mas já foi. Eles já tiveram ali um momento que eles estavam parelhos e também não teve nenhuma exposição praticamente midiática. Ale, eu quero que você responda. O Fábio Araújo comentou que o Demetrius estava com o joelho ruim, isso não faz a diferença. Mas antes disso, se isso não faz a diferença, a gente só mandar um abraço aqui pro Thiago Luiz, que comenta aqui, pô, cadeira vazia tá aparecendo. A câmera tava dando um intervalo de câmeras aqui, conexão errada e tudo mais. Eu tentei mexer nisso daqui, o Matias quase me jogou pra fora do estúdio. Nem então, eu sei o que tá acontecendo. Então tá uma louca nas câmeras aqui. Agora aparece o Thiago Kiel, às vezes, de canto. Tá aparecendo duas câmeras agora, Thiago Kiel. Você tá em dois ângulos. Melhor coisa. Aliás, os dois de casaco de couro. Eu tô fora de moda aqui nesse estúdio de terno e gravata. Verdade. Tá chovendo em São Paulo. Eu tentei botar as câmeras no Alexandre Matos, mas eu consegui só que filmasse o Thiago Kiel. Eu tava aparecendo ali, mano. Não, mas tava rolando uma cadeira da Tony. Você troca de lugar com o Kiel depois pro... Tô brincando, ficar isso no Matias vai me matar. Ale, vamos falar do joelho do Demetrius Johnson. Ele tá com o joelho ruim mesmo? Você viu essa história? Ele quebrou o pé, né? Ele tava com o pé inchado lá, no final das contas. Eu vi ele numas fotos nas redes sociais com a bota na perna já, no pé. Mas no pé. Eu não fiquei sabendo nada do joelho, não sei se ele tá machucado, de repente ele tava também. Se ele tiver, atrapalha, mas, cara... Lutador sempre tá com alguma coisa, né, Ale? E pra movimentação que ele implantou na luta, ele não me pareceu tá com problema no joelho, não. Por sinal, quem tava pisando em falso não era ele, era exatamente. E ele tava mudando de trajetória, se movimentando lateralmente, não me pareceu estar machucado, conseguiu fazer guarda super bem, colocava o pé na virilha para fazer... O que o joelho atrapalharia. Exatamente, o joelho atrapalharia muito, machucado, porque ele não conseguiria flexionar tão bem. Sim. Não me pareceu, cara. Mas cara, a foto do pé foi bem feia que eu vi, ficou enorme, parecia Ele perdeu a luta para um cara excelente que teve uma atuação brilhante. Entendeu? Então, não vamos tentar diminuir o feito do Renan Cejudo, que foi gigantesco. E agora pra ele, cabe ficar pensando em super luta, como ele quis promover contra o TJ Dillashaw? Nenhuma condição. Porque assim... Acabou de chegar. Ele acabou de chegar, mas tá bom. Mas eu tô pensando nas duas categorias agora, a gente vai falar do TJ daqui a pouco. E o TJ também tem problema, também tem trabalho pra lidar. Mas pensa, na categoria de cima, o TJ pode esperar Dominick Cruz e Marlon se enfrentarem. E o Demetrius Johnson, não sei, parece com pressa de buscar a revanche dele. Fica com a revanche engavetada, enquanto isso tem uma super luta pra promover as categorias. Mas ainda tem o Rafael nessa conta, né? A ideia era que o Marlon disputasse o Rafael, de repente fizesse uma terceira luta com... Mas o Rafael só não é um contender incontestável. Mas então, justamente. O Rafael luta com o Dominick Cruz e o Marlon contra o TJ. Talvez fosse os melhores casamentos envolvendo o topo da categoria dos galos. Uhum. E assim, não sei se vale a pena você gastar uma super luta com dois lutadores que talvez também não vendam uma super luta. Uma coisa é você colocar Miocic e Cormier. Uma coisa é você colocar o Georges St-Pierre para lutar eventualmente com um campeão no meio do nada. Uma coisa é você envolver o Conor McGregor, a outra é envolver dois lutadores que não tem um tino comercial tão grande. Talvez você trave duas categorias por besteira. O Moicano falou que tá no Wi-Fi, tá? Que se quiser conectar ele agora. Não, o Matias falou que por hoje deixa, porque senão a gente vai ficar brigando aqui. Mas a gente pega amanhã, avisa ele aí. Tá. A gente entra amanhã, faz o programa bonitinho, faz 3 horas de duração com o Moicano. Nós vai matar o Matias do coração hoje. O Vinícius Maia comenta, o DJ falou que rompeu o ligamento, quebrou o pé na luta, em que chegou inteiro. Pode ser, só que assim... Não, sim, que ele quebrou o pé, ele perdendo movimentação durante a luta. Você percebeu, Alexandre? Não. Não foi algo assim, pode ter caído, mas não foi algo notável, né? No quinto round, talvez. No quinto round ele perdeu também um pouco a noção da distância, né? Ele tava entrando muito. Talvez isso possa ser Pode ser, porque o cara que machuca o joelho dificulta andar lateralmente, então pode ser. Mas aí também é mérito do adversário, né? Exatamente. Em certa medida. Até porque ele não fez nenhum movimento brusco que justificasse, né?
a contusão. Pode ter sido um baita do azar também. Deixando um abraço pro Gustavo Gomes, que entra na transmissão com a gente aqui. Alexandre, pra você, na categoria, o Encerrudo tem que defender o cinturão contra quem? Porque se não for o Demetrius Johnson, se ele estiver machucado, se ele quiser férias depois de 12 defesas, de luta por cinturão, o que o nosso amigo Henrique Cejudo faz? Ele senta ou ele vai pegar um Sérgio Pettis da vida? Ele já ganhou do Sérgio Pettis, né? Isso é que é foda. Ele já ganhou do Sérgio Pettis e tipo... faria sentido uma revanche dele contra o Benavidez, porque ele perdeu de modo meio controverso. Só que o Benavidez perdeu pro Pettis. Então, cara... Mas tá vendo, é por isso. Se o Demetrius Johnson não quiser lutar, uma série de luta pode ser pra movimentar a categoria por enquanto, né? Sei lá, eu não queria não. Eu até preferia ver ele com o Sérgio Pettis de novo. Assim, não vai dar luta de novo, porque ele é bem melhor do que o Sérgio Pettis. Mas, pode ser. Sei lá, você me deixou em dúvida agora. Thiago Kills, quer fazer mais uma consideração sobre o peso mosca ou a gente pode ir para outra luta? Alexandre, quer falar um pouco sobre... Acho que seria interessante a gente abordar o fato da onde o Demetrius Johnson está na história do esporte, né? Não que ele tenha acabado a carreira dele, mas acabou a sequência monstruosa histórica dele, né? Top 5 peso por peso da história. Dá pra cravar isso já, antes de acabar a carreira dele e tudo mais. Sim, o que ele já fez já tá valendo lá. Não só os feitos, né? Os resultados e o tempo de invencibilidade, a quantidade de lutas de invencibilidade e a quantidade de defesas, mas, cara, o lutador que ele se tornou, né? Ele se tornou um lutador quase infalível, um lutador quase sem falhas. O Joe Rogan comentou na introdução dele no octógono, o Joe Rogan fala muita bobagem, né? Mas isso ele falou, que é um comentário óbvio, mas é a realidade, que o Demetrius Johnson é a maior amostra do lutador de MMA completo. O que é um lutador de MMA completo? Que é o que você sempre falou também aqui, né, Alexandre? Exatamente, que é o cara que faz tudo direito, né? Faz tudo bem, principalmente as transições, que é o ponto-chave do MMA, né? É você sair de uma valência para outra, em homenagem a Bruno Sader, que ama essa expressão. Esse time da Espanha. Exato. O que é uma valência? O que é uma transição, Alexandre, para quem não entende essa expressão? A transição é você estar num estado de luta, por exemplo, no striking, em pé, e você faz a transição para a luta agarrada, ou para uma queda, ou para luta de chão já. Entendeu? Você não vai chegar no chão sem dar uma queda. Mas é isso, é você trocar que a gente tem 3 estágios normalmente, né? A luta em pé, o striking na longa distância, boxe, muay thai, kickbox, karatê, qualquer tipo de coisa. O meio do caminho, né? Que é o clinch, as entradas de queda e esse tipo de trabalho, e a luta de chão. Então a transição é passar de um pro outro, passar de um nível pro outro. E isso ele faz como poucos. E é quase nota 10 em tudo, né? Também tem mais essa. Sim. No mínimo 9 ele é em tudo. Alexandre, Alan Felipe, um abraço pra ele. Faz uma pergunta interessante. Será que o Dodson volta pro Mosca agora? Depois de um tempão batendo peso galo, não sei como é que tá a questão dele bater peso. Mas, mas sim, é uma boa hora. Não ter o Demetrius Johnson pela frente, né? Sim. Muita gente, de repente, até o Horiguchi vai falar, puta, que merda que eu assinei com o Ryzen. Deixa eu voltar pra lá. Ah, não, sem dúvida. Tá pintando uma propostinha também, o Ryzen não vai, acho que, impedir ele de lutar no UFC. Não, acho que não. Tomara que não. Enfim, mas a categoria tende a ganhar bastante com a saída desse domínio completo de Demetrius Johnson. Lembrando que isso é um problema pro Cerrudo também, que ele reclamou de bater o peso do peso mosca. Até pela idade ele já dele, teve dificuldade numa época. Né? Mas ele reclamou enquanto ele argumentava por que ele devia disputar o cinturão da categoria de cima. Mas aí ele pode também abrir mão do cinturão e tentar disputar o cinturão da eu acho de cima. Que se ele disser abrir mão do cinturão e sobe, pra mim ele não sobe no title shot, não. Ele não tá na frente do Marlon, ele não tá na frente do Dominic Cruz. É uma escolha, entendeu? Que ele pode fazer. Sim, eu não tô dizendo que você tá errado, que você falou. Eu só tô dizendo o que eu acho. Se ele pode fazer isso, pode. Não ache que você vai subir disputando o cinturão. Exato. Entendeu? Não devia, por exemplo. Não devia. Não é que o UFC não vai deixar. O UFC pode deixar coisas do arco da velha. Eu acho que ele não devia. Devia subir, entrar aí e ficar aí atrás do Marlon, do Rafael, do Dominique e tenta a sorte aí. E talvez o Cerrudo seja um gás novo pra essa categoria. Porque ele é um cara extrovertido, é um cara mais carismático, já foi campeão olímpico, tem um outro nível de aproximação com o público latino e tudo mais. Talvez seja um ativo interessante pro UFC tentar fazer alguma coisa do ponto de vista do entretenimento e comercial pra categoria dos moscas também. Bernardo Oliveira comenta... O Tintin fala aqui também, desculpa, fala aí. Não, pra você, Alexandre, tem mais noções melhores nenhuma que a condição, gente? não. Se o Cody Garbrandt tem condições de descer. Não. Não me parece também o caso. Apesar dele não ter recuperado muito peso, né? Mas ele não recuperou muito peso, que é uma das regras. Tem até uma pergunta aqui também, que é uma regra da comissão Atlética da Califórnia, que você não pode recuperar mais de 10%. E quase todo mundo passou de 10%. 6 não, e ele foi um deles. Sim. Entendeu? Então não sei se de repente contaram uma coisa pra ele e outra pros outros, sei lá.
Ele é da Califórnia, inclusive, né? Ele então, é da Califórnia. Foi o Vinícius Maia que falou do excesso de peso, viu? Da recuperação de peso. Beleza. A Comissão Atlética bate mais na porta dele do que dos outros. Ele tem contato mais do que os outros, sei lá, não sei porquê. A gente vai voltar a falar de Demetrius Johnson no futuro, obviamente, falar de legado dele. Porque o Tintin fala uma coisa legal aí também, se você olhar. Ele prefere ver o Demetrius Johnson subindo pro Galo atrás do Tyler Short do que o Sejudo tentando pegar o Dillashaw. Ele teria a possibilidade, de, mesmo perdendo o cinturão, até de pedir uma luta direta. Eu acho uma baita de uma encrenca, mas eu acho que ele vai se recuperar e vai voltar pelo cinturão, porque ele tem todo o direito do mundo de fazer a revanche. Então, todos tiveram, ninguém mais tem do que ele. É uma trilogia, é algo bem vendável. Ele já venceu a primeira luta. Essa é a primeira luta, então eu acho que ele volta, vai tirar umas férias, tipo 10 meses sem lutar e aí volta pra... Principalmente se ele estourou o ligamento do joelho mesmo, né? Aí não tem nem muita opção, né? Exatamente. Depende de qual ligamento, né, Lê? Faz diferença, mas não é uma lesão simples em todo caso, né? Sim. Se juntando tudo. Mas é um cara muito legal, né, cara, DJ? Você vê ele nas entrevistas com a família, no natural, ele parece ser um cara muito bacana. O recordista de defesa de cinturão da história do UFC, dizimou o recorde do Anderson Silva, o Demetrius Johnson. Que, como você disse, né, Alexandre, na transmissão do UFC Brasil, lá, um abraço pro pessoal do UFC Brasil, ele é um cara moderno, né? O Anderson é um recordista da antiga. Isso, ele é um lutador Ele é um recordista moderno, né? Completo todos os jogos. Ele não é um cara especialista em uma área, como era o Fedor, o Anderson, né? Isso. Minotauro, que era o jiu-jiteiro dos pesos pesados e tudo mais. Sim. Ele é o lutador moderno, né? O Anderson não é, o Fedor não é. Então, não dá, não cabe essa comparação, né? Enfim, pessoal, vamos falar agora da luta principal de verdade do evento do UFC 227, que foi a revanche entre o TJ Dillashaw e o Cody Garbrandt, ex-companheiros de Alpha Male, com muito ódio recíproco entre as partes. Eu acho que aí tem mais do que de marketing, Alexandre. Eu acho que aí essa tem é de verdade mesmo. Talvez não seja ódio, né? Mas é aquela rivalidade. Pô, eu quero ganhar desse cara mesmo, porque um cara os caras treinavam junto, aí o TJ é o cara que abandonou a academia e tudo mais, e começou a falar mal da ex-equipe. Então aí e os dois parecem meio babacas, né? Assim, sendo bem sincero aqui. E eu esperava uma pancadaria e não me decepcionei, porque os dois fizeram... Eu achei que não ia durar nada, aquele estudo técnico, tática, sangue frio. Falei, esses caras não vão se aguentar, vão querer nocautear um outro. Até pelo histórico dos dois. O Cody Garbrandt é um nocauteador e o TJ Dillashaw vinha de um nocaute sobre o Cody Garbrandt. Na primeira luta insana entre os dois, que os dois quase se nocautearam várias vezes. Eu falei, os caras vão pra roleta russa de novo e vamos ver o que vai dar. E deu o mesmo filme de novo. E dessa vez sem muito drama, né, Alexandre Matos? Sem muito drama, o TJ Dillashaw tomou alguns socos perigosos, ficou com o olho inchado, mas no fim das contas quem sofreu os knockdowns mais perigosos e foi pra vala logo no primeiro round foi o nosso queridíssimo Cody Garbrandt, que tem uma arma tatuada pro Rigo. Parabéns. Exatamente, parabéns. E parabéns por ele cometer o mesmo erro que levou ao nocaute na primeira luta na segunda. Então, cara, tá brincando, né, bicho? O cara erra duas vezes em duas lutas a mesma coisa, ele tá querendo tomar. Se você... É aquele negócio. Como você espera resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não tem como, né? Então, essa luta é a maior exemplificação, concretização desse ditado, né? Você vai querer... o tiroteio na curta distância, teoricamente... favorece o Cody Garbrandt, que é um cara que tem um boxe melhor e tem punhos mais rápidos do que o Dillashaw. E na curta distância, no infight, o chute do Dillashaw não vai ter nenhuma valência, nenhuma valia, né? Tá muito perto, não vai conseguir chutar. Então mas cara, do jeito que ele entra, todo estabanado, todo aberto, o maluco conhece ele de anteontem, entendeu? Então, cara, tá brincando. Eles eram companheiros de treino, né, Alexandre? Então exatamente. Você sabe exatamente como o outro costuma se comportar. O cara evolui, o cara muda sim, mas não vai mudar totalmente. Pelo visto, nesse ponto não evolui nada. Porque ele errou na primeira luta e ele errou de novo 2 vezes. Os 2 knockdowns que ele tomou foi pelo meu motivo. Entendeu? Então, cara... São 3 no total. Em 3 lutas, tomou 13. O Tintin comenta aqui, pelo que vi no TUF, o Cody odeia o TJ, mas esse não odeia o Cody, só acha um cuzão mesmo. Desculpa o vocabulário, as crianças estão ouvindo. É que eu acho que o Cody odeia o TJ pela questão que o cara abandonou a academia, né? Então isso pega realmente muito no pessoal. E o TJ tem cara de ser babaca, então o Cody deve achar ele babaca, só isso. Aliás, o Cody tem cara de ser babaca, então só isso que o TJ deve achar ele. Thiago Kiel, te surpreendeu o Cody Garbrandt num jogo que favorece ele, teoricamente, que é a troca de socos no infight levar prejuízo? Pelo que o Alexandre falou, não. Pela forma que aconteceu, não. Mas eu fiquei um pouco surpreso com o queixo do Garbrandt. Por mais que ele entrou errado, ele entrou estabanado e tudo mais, isso é verdade. Um cara que
tem esse estilo de luta, ele precisa ter consciência que ele precisa ter um queixo bom. Porque eventualmente ele vai defender soco com a cara. Mas você não acha que a quantidade de porrada que ele tomou, que ele não caiu, ele foi nocauteado em pé. Não é um puta de um queixo, não? Não, mas isso é um oferecimento Herb Dean, né? Porque convenhamos que a luta já tinha acabado muito antes do que ela mesma acabou. O Ale comentou assim, ele não caiu morto no chão como o Bruno Sader gostaria que tivesse acontecido em determinados momentos. O corpo se mexendo. Mas veja, o primeiro que ele tomou já levou ele pro espaço. O segundo acabou a luta. A luta, ele ficou encostando na grade. Tá, mas desculpa, vamos lá. Só um comentário aqui breve. Não é. Você pode até complementar nesse sentido. Eu não quero que o cara morra, mas não é porque ele ficou, que os americanos chamam de rocked, que é o tonto, o zonzo, que tem que acabar a luta também. Não é isso que eu tô dizendo. É que, assim, ele sofreu muito dano, claramente desnecessário. Onde parecia que um soco apagava, o outro acordava ele, praticamente. Sim. Eu achei atrasado. Ele tava numa... eu acho que o Herb Dean deixou entrar pelo menos uns 5, 7 golpes ali. Aquela joelhada já não precisava. Do último soco anterior, aquela joelhada pra frente... Nada precisava mais. Nada era... Tava totalmente decidida a luta, o Herb Dean errou. Antes você poderia discutir eventualmente, mas daria margem pra alguma recuperação e tal. E cara, no final das contas, se você reparar, quando o Herb Dean interrompe a luta e ele tá em pé... Ele volta e ele tá de pé de novo. Assim, não, ele tá de pé, assim, olhando pra frente, com noção do que ele tá fazendo, falando com o Herb Dean. Isso, aí ele não tá parecendo, tipo assim, segundos, ele o Herb Dean tá aqui e ele fala assim, pô, por que você parou, o cara tá aqui atrás? Não foi isso que aconteceu, então, não sei se ele não tem queixo, entendeu? Não é que ele não tem queixo, é que assim, o cara, ele precisa absorver melhor golpe se ele tem a necessidade de colocar a luta dentro do infight. Ele precisa, não é só queixo, não é aprender a encaixar golpes de forma melhor, porque ele vai fazer isso necessariamente. O que eu achava é que ele podia não precisar encaixar golpe, ele tinha que se defender. Sim, sem dúvida. O ideal é que ele aprendesse a se defender e tá difícil ali pra ele se defender. O Bernardo Oliveira faz um comentário que vai no que eu falei em off, né, que acho que o Herb Dean deixou durar mais pra essa luta de cinturão. Eu pego e falei isso pro Alexandre, pro Thiago e pro Bruno Costa. Eu acho que tem que ter uma tolerância extra pra luta de cinturão. Eu não acho que o cara tem que bater até desmaiar, eu não sou contra isso. Acho que se o cara tá nocauteado de pé, tem que parar a luta. Mas ali o Cody parecia tentar se defender, fugir e tudo mais. Eu acho que não errou tanto. O Herb Dean podia parar um pouquinho antes, podia, mas eu não acho que foi nenhum escárnio. Já vi casos bem piores que esse. Sim. Então, já vi uns casos piores. Bernardo. Um abraço rapidinho, Alexandre, pro Aleph Ribeiro, chegando aos 45 do segundo tempo, pega mais no site, ele, o Zé Augusto também, chegando no fim. Deixar um abraço pros amigos, um abraço. O Felipe Biancardi de Justo, o Marcelo Vitebo, um salve pra você. E Alexandre Matos, tem um comentário especial aí também, né? Mais uma audiência qualificada nossa aqui, Opa, né? Do editor-chefe aí do Combate. Muito bom, Marcelo Um abraço Russo. Pro Marcelo Russo, editor-chefe do Combate. E é uma boa observação, né, que ele fez aqui. Que ele fala aqui que o TJ, na verdade, seguiu o Duane Ludwig, né? O Duane Ludwig era o head coach do Alpha Male, ele saiu, foi trabalhar na equipe dele. E aí o Ludwig é um cara complicado. O Ludwig, tem umas histórias escabrosas de que ele não queria treinar mulher, os bagulho bizarros assim, dele no Alpha Male, um baita de um babaca também. E aí ele sai e o TJ Dillashaw vai junto com ele, porque, eles construíram uma baita de uma sinergia entre os dois ali, então tem mais aqui mesmo, eu iria também. E ele acabou levando a fama do Duane Ludwig. O negócio que eu acho, cara, é que pro povão, o povão não sabe que o Ludwig é um babaca. Entendeu? A gente sabe, porque a gente conhece algumas histórias de um pouco mais do... exatamente, mas o povão tá vendo que o Ludwig, que o TJ Dillashaw largou a galera dele e foi pra aí. O nego não gosta, entendeu? Vagabundo acha que isso é trairagem e tal. No mundo dos esportes de combate, inclusive, né, Alexandre? A gente tem o exemplo do jiu-jitsu aqui no Brasil, mas isso vale lá fora também. O cara que abandona a equipe e tudo mais. Aqui até a gente acaba sendo mais chato com isso, né? Mas acaba tendo isso sempre levado em conta pelos atletas, principalmente da equipe, que tratam a equipe como família. Aquelas equipes mais fechadas eram como família. E o desfecho até do comentário do Russo é dizendo que, o TJ tá sobrando na categoria do peso galo. E isso aí não há nenhuma sombra de dúvida que ele tá sobrando na categoria e que ele tá andando a passos largos de se tornar o maior peso galo de todos os tempos. Um abraço, Márcio Santos, passando apenas para desejar uma boa noite a todos. Reta final para o concurso do IPAN. O que é IPAN ou IFAM? IFAM é o Instituto de Pesquisa Histórica, Patrimônio Histórico e Natural, né? Eu joguei pro Matias, mas o Alexandre sabia que o Matias... Você viu que eu fui certo, o Matias sabia também. Trabalhou lá.
Então, um abraço aqui pro Márcio Santos. Tudo vale sempre a pena. Escuta na hora vaga aí pra dar uma relaxada. O It's Time, que amanhã tá no ar, tá? Amanhã a versão completa. Você que não pegou inteira, você pega no mmbrasil.com.br. A versão completa amanhã no site, lá pela meio-dia, 1h da tarde, tá no ar já. E amanhã também no nosso YouTube, ao vivo, deve ser no YouTube, né? Não é só MMA Brasil TV. Será no YouTube. Será no YouTube. O programa com o Renato Moicano ao vivo. Vou participar, hein? Essa manhã eu vou atravessar, hein? Eu não deixo. Eu vou participar amanhã com vocês. Pessoal, eu acho assim, Ale, você comentou na resenha, só pra finalizar essa questão da discussão de como se desenrolou a luta, pra você o caminho natural pro TJ seria a longa distância e o controle com chutes e tudo mais, correto? Correto. Fui pra curta, onde seria mais a casa do Cody, e deu certo pro TJ. Então o que o Cody tinha que fazer? Era isso mesmo? Pancadaria e dar mais sorte? Não, ele tinha que fazer o que ele fez com mais cuidado. Entendeu? Ele foi muito desajeitado, ele foi muito descuidado, ele foi muito aberto. Dá porque nem na primeira luta. Entendeu? Então você fez a mesma coisa contra um cara que já tinha aproveitado a primeira vez. E que provavelmente já conhece esse tipo de entrada do Cody Garbrandt. Então ele tinha que saber, pô, tô lutando com um cara que eu conheço e que me conhece, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Ele não fez essa coisa diferente. Entendeu? Então, pra mim, trabalhar assim, não precisava nem entrar no infight, não precisava nem fazer o tiroteio ali dentro. Baixa manter o cara no teu radiação. O que é manter o cara no radiação? É manter o cara aqui, ó. Nessa distância, da distância que, se você esticar o braço sem você precisar se mover, o cara tá no final do teu zoco. Na câmera. Pode socar o Thiago Kiel que vai ficar legal na câmera esse efeito, inclusive. Maravilhoso. Né? Tadinho. Então, por quê? Porque quando você já vai fazer o golpe, você vai fazer já o giro de quadril e o giro de perna, você já vai ter o impacto. E quando você acerta o cara, você não pode acertar o cara assim, com o teu braço esticado, né? O cara, você tem que mirar como se você estivesse mirando um pouco atrás da cabeça dele. Então é essa distância, é a distância do raio de ação, ou seja, o cara tá dentro do teu raio de ação, tá dentro do teu braço esticado, pra quando você fizer o giro de quadril para entrar com um golpe, você vai machucar ele. É ali que o Cody Garbrandt devia lutar contra o TJ, entendeu? Ele entrou demais e acabou dando espaço e entrou demais com o guarda aberto, aí deixou espaço pro TJ acertar ele de novo. E talvez ele tenha sentido sede de sangue pelo golpe que ele atingiu e entrou no modo fúria de novo, que acabou. E aí, cara, nesse ponto específico, é difícil você acreditar que o cara que faz isso é aquele cara que teve aquela atuação genial contra o Dominick Cruz, né? E contra o próprio TJ Dillashaw no primeiro round da primeira luta. Mas é aquela história, será que ele é o cara que teve atuação genial? Ele fez duas vezes, né, cara? O primeiro round da primeira luta ele fez também. Aí ele se perdeu na segunda que agora ele se perdeu muito cedo. Sim, entendeu? Exatamente. Agora, por que ele não se perdeu em nenhum momento? Talvez porque o Dominick Cruz não impõe o risco de nocaute como o TJ Dillashaw impõe. Né? Mas foi sensacional aquilo. Inclusive eu queria destacar o modo do nocaute, o golpe que deu o knockdown final que levou a sequência que encerrou a luta, que o TJ, pra quem pegar na câmera, ele não acerta um soco na têmpora, algo assim. Vocês estão vendo na câmera aqui, vou até puxar o microfone pra conseguir falar aqui. Ele dá de lado com o braço. Assim, sim, o segundo pega no antebraço. A cara, de pegar aqui, quando fala aqui fica bom. Pega bem aqui no antebraço. Ele dá uma antebraçada. Então, ele não acerta na mão, no punho, nada disso. Ele vai acertar no antebraço. É uma antebraçada na face do... E um knockdown de antebraço, imagina se pega com a mão. Era nocaute. Explosão. Caía babando. Ali no infight não tem muita medição, realmente. Agora, Alexandre, pra onde vai essa categoria? Muita discussão sobre se o TJ é o maior peso galo da história. O Bernardo Oliveira tá perguntando aqui. E eu já vi essa discussão no site também. Então, pra você, essa discussão é válida. Pra mim ainda se chama Dominick Cruz, mas você acha que caminho ele precisa traçar pra chegar nesse lugar? O que o TJ precisa pra se tornar o maior peso galo da história? Vencer o Marlon Cruz? Então, cara, o maior de todos os tempos é o Dominick Cruz, que venceu o TJ Dillashaw. Então, de cara, já tá difícil você bancar que o TJ Dillashaw é o maior de todos os tempos, porque ele não venceu o maior de todos os tempos. Ele teve a chance, com um cara parado com uma luta em 5 anos, o cara parado há 2 e o cara não ganhou. E, aliás, em metade da luta, ele tomou um baita de um vareio ainda por cima. Ele levou meia luta pra ele parar de tomar vareio. Entendeu? Então, não dá. Assim, não dá. O TJ Dillashaw é fodão. Ele tá em estágio porque ele tá num nível altíssimo há muito tempo, tá? E não se machuca. Então, eu acho que a tendência é... Ele vai lutar contra o Marlon, acho que vai ser um lutão do cacete, mas eu acho que... eu acho não, ele tem mais ferramentas que o Marlon, isso não tem a menor sombra de dúvida. E ele tem mais caminhos pra vencer a luta do Marlon. Eu acho que ele é favorito contra o Marlon.
E ele hoje é favorito numa revanche contra o Dominic Cruz. Talvez porque a curva deles de ascendência e descendência, ele já tem se cruzado. Cruzou, exatamente. Não quer dizer que o TJ tenha chegado a um ápice maior do que o Dominic Cruz já teve, mas talvez o Dominic Cruz já esteja numa descendente que tenha mais acentuada do que... Então, Bernardo Oliveira, se ele venceu o Marlon, o Cruz, já venceu o Rafael Assunção, já venceu o Cody Garbrandt 2 vezes, já venceu o Rafael Assunção 2 vezes também, se a gente quiser botar. Já venceu o John Lineker? Já venceu o Barão? Já venceu o Barão 2 vezes também? Então ele é o maior peso, ele é o maior peso galo de todos os tempos. Que inclusive o Barão é maior que todos esses, menos o Dominic Cruz, provavelmente. Que Cody Garbrandt, que enfim, vários deles. Eu acho interessante do Barão é porque o TJ ganhou do Barão no auge, né? Então era o Barão campeão. Não, exatamente. E o Barão com a aura de invencível. Então foi esse Barão que o TJ destronou 2 vezes, passando o carro na segunda. Na primeira também. Então, na primeira também, mas a primeira foi aquela questão daquele golpe que entrou, e todo mundo fala, porque entrou um golpe. Mas tem. Aí quando tem 2 vezes o mesmo filme tocando, fica bem claro. Então tem um caminho a percorrer ainda. Eu ainda tô fechado com o Dominic Cruz. Sim. O Cody Garbrandt volta muito na categoria, né, Alexandre? Volta bastante. É interessante porque essa questão dele volta bastante, até porque, desculpa te interromper rapidinho, mas o title shot dele foi contra vencer o Tominhas e o Takemi Mizugaki. Então ele não tinha uma baita de uma vitória. Ele pulou ali para levar lá, e ele teve uma baita de uma vitória quando ele ganhou o cinturão. E aí, se você achava que ele não merecia o title shot, ele vai lá e faz o que ele faz com o Dominic Cruz. Mas sim, ele volta bastante. Não, e a tática dele até contra o TJ, eu entendo qual que ele fez isso, porque ele galgou a carreira inteira dele na base da pancadaria, né? Uhum. Então esse agora queria desistir. Mas enfim, eu acho que ele volta bastante. Natural, né, Alexandre? Isso, e a categoria é muito boa, a categoria tem outros contenders na boca do gol aí de altíssimo nível, né? Pelo menos atrás do Marlon, do Dominic Cruz e do Assunção ele tá. Cara, eu queria muito ver o Dominic. Já é um grande problema. Eu queria muito ver o Dominic TJ, mas acho que o Marlon tem chance, merece também. Eu meteria um Title Eliminator ainda, porque tem 3. Você mete o Title Eliminator, queima um, tem outro ainda, senhores. Sim. E vocês falaram pra cara, eu queria muito o Cody Garbrandt contra o Lineker. Nossa, essa é demais. Então, mas aí, sopa de tamanco de madeira pura. Se ele entrar desesperadamente pra cima do Lineker, ele pode se fuder. Porque ele é muito mais técnico que o Lineker, não tem nenhuma dúvida. O problema dele. Ele é muito mais técnico que o Lineker, só que o Lineker defende soco na cara amarradaço. Sim. Fazer o que ele fez contra o TJ Dillashaw contra o Lineker vai dar merda. Pode não dar merda, porque ele é bom o suficiente pra não dar merda. Mas se ele achar que o Lineker sentiu e for pra cima com tudo, ele pode... Contra o Lineker já é o contrário. Ele tem que controlar a distância. Exatamente. O jogo do TJ Dillashaw, ele tem que controlar a distância. Porque é a única arma do Lineker. Não é a única, mas é a mais... E aí o Bernardo fala que Lineker é favorito hoje. Não, calma. Calma que não. Não, se ganhar... O Cody Garbrandt é favorito contra o Lineker hoje ainda, tá? Sim. O Lineker tem uma baita de uma chance de ganhar, mas vamos com calma, pessoal. Vamos deixar a nossa brasilidade falar um pouco mais baixo. E aí o pessoal falando do Barão aqui, né? O Eugênio Artesão e o Felipe Biancardi Justo, TJ sugou a alma do Barão. Eu acho assim, o Barão ele encontrou uma geração nova na categoria que realmente não é só uma questão de psicológico. Óbvio que o psicológico faz diferença aí na situação, o cara perdendo a confiança eu acho natural, que ele vai descer de nível e tudo mais. Só que ali também ele encontrou uma concorrência que ele não tinha encontrado na carreira até então. O UFC não tinha essa. É o que eu falei toda hora, ele lutou na pré-história do peso galo. Isso, então tem todos os seus méritos, é um dos grandes da história da categoria, não é por isso que eu tô tirando mérito de ninguém não, com mais de 20 lutas invicto. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de tirou a alma também, que é uma puta de uma bengala, né? É muito fácil. Você, inclusive, já chegou numa conclusão parecida com o Aldo, né? E o Aldo e o Edgar, que agora eles estão no meio de uma molecada da porra. A gente tá comentando em off também isso hoje, que... Aliás, foi comentário da resenha sua isso também, né, Alexandre? Porque esse pessoal tá preocupado, o Aldo e Edgar, porque tá vindo a turma do Pena encabeçada pelo Renato Moicano, mas o Volkanovski, o Magomed Sharipov, o Brian Ortega e a galera da pesada. O próprio campeão tem 26 anos, né? Isso. O Chad Mendes tá por ali ainda, né? Mas também deve sofrer. E tudo mais. O Lineker, pra fechar, gente, ele tava na... Tintin que faz um baita comentário aqui agora. Lineker, é isso que eu ia falar disso agora, viu, Tintin? A gente viu um pouquinho dos comentários pós-luta no combate e o Lineker tava lá participando. E o Tintin comenta aqui. Pelo que vi nos comentários pós-luta, o Lineker deve lutar a próxima de meio médio. Verdade. Tava inchado o Lineker, hein, Alexandre Matos? Vou te dizer, né? Tudo bem, o pessoal não fica no peso de luta em off, né? Tava até com aquele botão guerreiro, né, cara? Aquele botão que tá querendo estourar. O botão da camisa que tá pulando pra fora.
Você falou com cara de quem conhece esse botão, Alexandre. Conheço. Hoje até que não tá não, mas conheço. Hoje tá tranquilo isso. Hoje tá tranquilo. Aliás, tem o carinho da torcida aqui, do Eugênio Artesão, dizendo que o TJ não ganhou do Renan Baranga. Olha o carinho da torcida. Um abraço pro Eugênio. Bem, Alexandre Matos, não chegamos ao fim da sua participação de podcasts em São Paulo, pois teremos amanhã, né? Você vai estar com a gente amanhã? Sim, estaremos. Espero que sim. Estaremos amanhã. Eu estarei no Rio de Janeiro, um abraço para nossa audiência carioca. Eu não vou mais ficar saindo tarde essa semana não, bicho. Não, a última semana no trabalho é pra vampetar com a beleza. Estarei no Rio de Janeiro, mas tudo indica que eu volto a tempo de gravar o podcast, tá? Beleza. A gente vai botar um horário umas 10 da noite aí. Pessoal, fique de olho nas nossas redes sociais para saber direitinho. Vocês que acompanharam hoje, a gente pede desculpa, obviamente, por não ter ido completa a entrevista com o Moicano. A gente começou o papo e aí ficou travando. Não sei se não aconteceu. A gente desistiu porque era melhor já aproveitar e falar dos outros assuntos importantes. E a gente volta amanhã com a edição especial no YouTube com o Moicano e depois fica no site. Então, não sei que horas vai ser, não vou conseguir pegar ao vivo, YouTube e tudo mais, eu não gosto. Pega depois no site, na quarta-feira tá no site edição com o Moicano e amanhã está a edição de hoje já completa. Tá em mmabrasil.com.br ou aqui no site da casa, central3numeral.com.br. Thiago Kiel, um prazer sua companhia. Temos mais podcast amanhã. Temos mais podcast, um prazer estar aqui novamente. Um abraço, Alê. Boa viagem quando você for, se não vê-lo. E tamo aí porque precisar. Matias Pinto, por favor, ligue seu microfone. Formalmente no ar, desculpa a zona, viu, Matias? Não, desde a conexão até a desculpa câmera. Aqui também pela parte técnica. Hoje não, a gente sabe que são fatalidades. Hoje estava um espírito zombeteiro aqui no estúdio, vai saber. Um abraço para as antenas piratas da Paulista que atrapalham a gente. Alexandre, agora senta na minha cadeira para todo mundo te ver e você só se despedir do nosso público nas câmeras da Central 3. Você que está de mudança, para quem não sabe, o Alexandre Matos voltando para casa, para o Rio de Janeiro. Continua toda segunda com a gente no podcast, mas não presencialmente aqui no estúdio, e sim por Skype, abraçado com o Thiago Tintim. Alexandre, por favor, se despeça do estúdio da Central 3 em loco com a câmera na cara, por favor. Nem de fone, não precisa nem de fone. Não precisa de fone. Não precisa de fone, porque semana passada o Bruno Costa já lembrou ele que ele tem 2 ouvidos, né? Então, a gente ouve tudo aqui dentro. Mas como... Obrigado, viu, Ale, por estar toda segunda-feira com a gente. Você sai tarde do trabalho. Seu trabalho é longe aqui em São Paulo, lá em Osasco. A Central 3 é sempre aqui perto do centro. Então você sempre faz questão de vir pra cá, pra depois voltar pra casa. Obrigado por estar com a gente. E como você tá pessoalmente aqui, por enquanto, pela última vez, obrigado por ter aceitado quando eu falei, vamos lá pra Central 3, isso vai ser legal. E você fica às vezes, não sei, será que vai ser legal? Obrigado por ter aceitado a gente reduzir o tamanho do programa e estar aqui na casa. Eu acho que passado esses 2 anos e meio, 3 que a gente tá aqui, já deu pra... E essas 87 edições dá pra falar que valeu a pena, né? Valeu bastante a pena, cara. Eu queria até aqui do lado, vou até tomar um pouco de cuidado aqui pra falar, porque tem sido difícil aqui nos últimos tempos. Mas agradecer muito toda a recepção que a gente teve da Central 3, né, que a gente teve do Yamin, do Matias, do Chico e de toda a galera que trabalha aqui. Eu não tenho nada mais do que falar do que muito obrigado pela parceria, pela amizade, por todas as parcerias que a gente já fez, da gente já ter vindo em horário errado, da gente... De madrugada, pra gravar com eles, ocupar programa, ocupar uma faixa maior do que o que eles disponibilizam totalmente, né? O nosso programa é o maior A regra é 1 hora da casa. A regra é 1 hora da casa, a gente passa um pouco disso e eles, foram... Tá passando hoje. Foram super legais com a gente. Eu vou sair, eu pretendo voltar, né? Algumas vezes eu estarei em São Paulo segunda-feira. Todas as vezes que eu vier a São Paulo segunda-feira, estarei aqui do lado de vocês. Mas... e o podcast não tá acabando e você não vai deixar de participar, né? Não vou deixar de participar. Mas não tá mais no estúdio. Vocês só vão deixar de ver minha cara feia na câmera. Mas vou levar esses 2 anos aqui no meu coração, vou levar todos esses programas, foram muito legais. É uma parada depois de 8 anos de site, né? Porque os 2 últimos anos foram aqui junto com a Central 3. A gente vê um negócio desse, um estúdio desse e fala, caramba, chegamos em algum lugar, né? E chega pra gente merecer tá aqui, tem um monte de programa de altíssimo nível aqui na casa. Recomendamos todos, inclusive entre central3.com.br. Todos eles, inclusive, se eles consideram o nosso programa digno de uma pauta tão forte como é a da Central 3 num lugar tão legal como esse, assim, eu só tenho que agradecer e ficar muito emocionado por todos esses anos aí junto aqui com o Matias, e não estarei aqui do seu lado, não vou poder te dar um abraço toda semana, mas sinta-se abraçado mesmo remotamente a partir de segunda-feira que vem. Muito obrigado por tudo, cara. E agora faz mais sentido uma visita minha ao Rio de Janeiro, né? Não só
pelo pessoal do lado B do Rio, que inclusive vem ao estúdio da Central 3 essa semana, mas também aí pelo Ale voltando e o Tintim, que tá lá na Zona Oeste. Rio de Janeiro, um abraço. Obrigado. Bem, voltamos amanhã, senhores. De olho em facebook.com/MMAbrasil e Instagram @MMAbrasil. E no site vamos divulgar o programa ao vivo com o Moicano amanhã e depois quarta-feira no site e esta manhã no site. Segunda-feira que vem de volta estaremos aqui nessa Central 3 por Skype com Alexandre Matos e Diego Tintim, Thiago Kiel, Bruno Costa e todo mundo do MMAbrasil.com.br. Obrigado, Matias Pinto, pelos esses minutos extra e um abraço, até a próxima.